Discutir a emergência climática e a transição energética, tendências globais e as oportunidades e desafios para o Brasil, com foco na região Nordeste, é urgente. Questões sobre a mitigação de impactos territoriais e socioambientais que acompanham a instalação de usinas eólicas e solares e a requalificação de trabalhadores e trabalhadoras para os setores emergentes ligados à energia renovável são alguns dos pontos a serem tratados. Então, para moderar este painel, convido a presidente da AGN e diretora da BDE, senhora Márcia Maia. Entre os painelistas, temos o presidente da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí, BADESP, senhor Felipe Araújo. O diretor de negócio do Banco do Nordeste, BNB, senhor Luiz Abel Andrade. O diretor técnico regulatório da Associação Brasileira de Energia Eólica, AB Eólica, senhor Francisco Silva. O diretor financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, senhor Márcio Stefani. O executivo sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, CAF, senhor Luiz Alberto Esteves. Convido agora a moderadora Márcia Maia a dar início ao painel. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer novamente estar aqui e agora fazendo essa moderação desse painel, né, acabou de ser apresentado agora, um painel importante. Nós temos aqui vários painelistas, cada painelista terá o tempo de até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Pode fazer uma apresentação também usando slides. E eu, assim, gostaria também de parabenizar a BDE, parabenizar o presidente Celso Pancera, o diretor executivo André Godoy, todos os demais que fazem a BDE, que fizeram acontecer esse fórum importante aqui na região Nordeste, aqui em Fortaleza, todos os demais que fazem parte também do Sistema Nacional de Fomento, e já foi citado aqui na abertura todos aqueles que estavam presentes do Sistema Nacional de Fomento, dizer que esse tema é um tema muito, muito, muito importante, né? A questão do financiamento, a transição energética justa e o potencial do Nordeste. E eu gostaria, só antes de passar para Felipe e pedir licença aos demais painelistas, que o Felipe vai ser o primeiro a falar, porque ele tem um voo, né, e tem que estar até 16 horas, no máximo, no aeroporto. E eu gostaria também de falar algo que é muito importante também, em relação, inclusive, ao meu estado, o estado do Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade ontem de fazer parte da Comissão de Estudos e Pesquisas da ABDE, né, de ouvir dois economistas, né, tanto do Banco do Nordeste como do Banco do Brasil também, e também um representante do BNDES, e eu tinha, inclusive, colocado que o governo do Rio Grande do Norte, né, eu era para ter dito isso na abertura, nós falamos na autossuficiência, energia eólica, né, na marca de 10 gigawatts que nós conseguimos alcançar de potência eólica instalada, né, da importância, né, dessa temática também para o Rio Grande do Norte, mas lá também, eu gostaria de dizer aqui a todos que nós também firmamos um acordo de cooperação entre o governo do Estado e o BNDES, né, em relação ao Porto Indústria Verde. É um projeto que a governadora, a professora Fátima Bezerra, abraçou, né, porque
vai impulsionar o desenvolvimento não só do litoral norte, onde vai ser ali implantado o Porto Indústria Verde, ali no litoral norte, no município de Caiçara do Norte, mas também vai impulsionar toda a região Nordeste. É um projeto muito, muito, muito importante e já está, inclusive, sendo discutida a minuta do contrato com o BNDES para a contratação das consultorias necessárias para o desenvolvimento do modelo de negócio que fará parte do edital de concessão, vai ser através de uma PPP. Né? Então, era só para colocar isso e passar agora a palavra para a gente discutir realmente o tema desse painel, né? Que é a emergência climática e transição energética, tendências globais e as oportunidades e desafios para o Brasil com foco na região Nordeste. Passo a palavra agora, neste momento, ao presidente do BADESP, Felipe Araújo. Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas de painel, a Márcia, né, o Márcio, Luiz Alberto, também o Luiz Abel aqui e o Francisco. Parabenizar a BDE e o Banco do Nordeste pelo evento, muito importante, até para o desenvolvimento do nosso país. Então, falar sobre esse assunto, né, esses temas, emergência climática e transição energética, são temas importantes hoje do ponto de vista global. É uma coisa até que o nosso governador Rafael Fonteles tem viajado o mundo e verificado que várias empresas têm investido nessa parte de energia verde, cada vez mais investimentos, inclusive de países europeus, tá? E isso não poderia deixar de passar pelo Brasil, já pelas potencialidades que a gente tem, e eu acho que a gente está no melhor local, que é o Nordeste, que tem ali as condições naturais melhores para ajudar nessa questão da transição energética, não só no país, mas em todo o mundo. Lembrando que a parte da emergência climática não passa só pela questão ambiental, né, passa também pelo ponto de vista social e econômico. Claro que o ponto de vista ambiental é muito importante, tendo em vista as altas temperaturas, presidente Márcio, que você já falou, né, que a gente precisa melhorar isso, as catástrofes que estão acontecendo, mas, claro, que, devido a isso, o Brasil pode se tornar uma potência global em uma nova industrialização com essa questão da transição energética, por alguns motivos já falados até aqui, em outros momentos. E, claro, a gente tem que ter cada vez mais investimentos, e a região Nordeste se torna protagonista nisso. O Brasil pode se tornar protagonista no mundo, tá? Porque tem as condições favoráveis. O Nordeste tem mais ainda, e puxando lá a sarda para o meu estado, né, nós temos ali, somos peças-chave nisso. Eu vou falar até porque um deles é o sol. Né? Lá no Piauí tem muito sol, quem já pôde conhecer sabe disso. Tá bom? Então, a gente tem aí uma capacidade enorme, tá? Lá no caso do nosso estado, não só de sol e vento. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje a gente é o terceiro maior produtor de energia limpa, quando eu digo aí tanto solar ou eólica, no Brasil, e a gente tem avançado com vários outros investimentos. Recentemente teve a inauguração de uma energia, né, de uma usina, que já são 178 no estado, na cidade brasileira, de um grupo chinês, e tem mais várias outras em andamento, né, e outras a se iniciar. E o nosso governador, ele ágil como já tem viajado todo mundo, e ele é um entusiasta dessa questão do hidrogênio verde. Inclusive, a gente no Piauí já tem um hub de hidrogênio verde, para vocês terem uma ideia. A gente já tem protocolos de intenções com duas empresas europeias, tá, que é a Solatio e a Green Energy, de investimentos nos próximos 10 anos, até 2030, presidente Márcio, no valor de 200 bilhões de reais, né, para produzindo, a partir lá do nosso estado, essa energia verde, esse combustível do futuro, que é o hidrogênio verde. E aí, não só pelas condições naturais que eu já falei aqui, sol, vento, água também é um deles lá no caso do Piauí, a gente tem ainda uma condição tributária muito boa, onde lá no nosso estado a gente tem a ZPE, né, que é uma zona de processamento e exportação, que isso facilita a exportação para quem quer desenvolver esse produto, levar esse produto para a Europa. Então, esse é um tema que é prioridade lá no governo do Piauí, e todos juntos temos trabalhado para isso, para ajudar o Nordeste e também o Brasil nesse sentido. Claro que os desafios, né, essa é uma oportunidade única, falando aqui em todo o nome do Nordeste, até para ter uma verdadeira industrialização no Nordeste,
Eu acho que essa parte da transição energética, geração de energia, é uma oportunidade que todos os estados podem aproveitar, assim como o Piauí vem fazendo, Rio Grande do Norte, Ceará e outros podem estar aproveitando. Claro que os desafios eles são imensos, né? Vai desde investimentos em infraestrutura, vai desde a qualificação da mão de obra, vai desde verificar como vão ficar as condições das pessoas que estão ali naquelas comunidades, até porque muitas vezes investimentos como esse a gente analisa muito, até porque eu sou auditor fiscal de carreira lá da Cefaz, e quando tem incentivo, a gente sempre verifica qual vai ser o retorno. E, às vezes, tem um retorno imediato de um investimento alto, tem ali uma geração de emprego, mas a gente sabe que depois, às vezes, diminui. Então, essas condições elas também precisam ser revistas, e isso precisa estar em uma legislação bem clara. E eu acho que um ponto importante é a parte do financiamento, que é por isso que a gente está aqui verificando como é que faz. Claro, lá no Piauí, a nossa agência de fomento vem fazendo ainda investimentos na parte de energia limpa, mais de pequenos produtores rurais, microempresas e empresas de pequeno porte. Essas grandes empresas, geralmente, elas vão procurar ou o BNB, que é um grande parceiro lá do estado do Piauí, ou o BNDES. Claro que a nossa ideia é, com o tempo, poder investir cada vez mais em outras empresas maiores que queiram esses recursos via agência de fomento, mas entendemos que esse financiamento, como é uma pauta prioritária, né, e deve ser do governo federal também, devemos ter condições simplificadas para acessar o crédito e taxas bem favoráveis, tá? Já que é uma pauta prioritária. E aí eu sempre gosto de reiterar aqui as condições do FINEP, que nós somos lá grandes parceiros, as condições do FINEP, e depois que eu a conheci, né, depois que eu entrei na agência no início do ano passado, tem sido bem simplificado, apesar da questão ali dos projetos de inovação, mas a equipe tem sido bem ágil. Então, acho que seria até uma referência nesse sentido, para ter condições simplificadas e acesso a uma taxa de juros barata para quem quer investir nessa parte de energia limpa. Tá? Então, acho que era essa a minha parte, dizer que lá no Piauí isso é uma pauta prioritária, está no plano de governo do nosso governador Rafael Fonteles, a gente tem incentivado, vamos investir cada vez mais, e eu entendo que isso é bom para o Nordeste, para o país, para que a gente possa ser mais desenvolvido, mas também entrar na parte da inclusão das pessoas, né, e que isso possa gerar um crescimento do país sustentável e que o Brasil possa ser referência mundial. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Na verdade, você falou exatamente dos grandes desafios que nós temos, e um desafio é relacionado à infraestrutura, né? Por isso, o papel do Estado é muito importante para preparar a infraestrutura necessária, um ambiente favorável também para que possa ser atraídos investimentos para cada estado, né? E, claro, o papel do Sistema Nacional de Fomento é importante em relação à concessão dos financiamentos às empresas, em relação à transição energética justa, né? E o potencial do Nordeste, mas isso que a gente está falando é em todo o Brasil. E também para que essa transição ela seja justa e sustentável em relação a essa crise climática que nós estamos vivenciando, não apenas aqui no Brasil, com eventos extremos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu também em Manaus e na Amazônia, e agora, né, na região do Centro-Oeste, mais precisamente em Brasília. E é claro que a sociedade civil também tem o seu papel. Eu queria agora agradecer a Felipe, passar agora para o representante do Banco do Nordeste, né, Luiz Abel Andrade, e dizer, Luiz, que nós estamos muito felizes de estar aqui, né, agradecer ao Banco do Nordeste, que é aqui nosso anfitrião, agradecer a toda a equipe do Banco do Nordeste, né, agradecemos já ao presidente, Paulo Câmara, mas quero agradecer aqui também a você e toda a equipe que nos recebeu aqui muito bem, aqui em Fortaleza, mais uma vez, né? Então, com a palavra agora, o nosso representante do diretor de negócios do Banco do Nordeste do Brasil. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Márcia. Nós aqui estamos felizes de recebê-los aqui. Aproveitar para cumprimentar a BDE aqui em nome do André e você, cumprimentar os painelistas todos, Felipe, colega Francisco da Beólica, doutor Luiz Esteves, que já é nosso grande conhecido, esteve aqui por muito tempo nos ensinando, e Márcio, que está aqui da FINEP, que veio trazer dinheiro barato, não foi? Para a gente,
para poder ajudar aí nas aplicações. Esse tema, como foi bem citado pelo Felipe, até trouxe uma pequena apresentação, mas... É com essa aqui? Pronto. Quero passar breve para vocês, até pelo tempo, só alguns dados e falar um pouquinho do que a gente está considerando para esse tema, tá? Não sei. Acho que não está avançando aqui, mas vou falar um pouquinho... Está trazendo? Aqui? Ok. Beleza. Bom, a gente tem um potencial, de fato, no Nordeste e eu queria trazer alguns números de forma bem breve, só para dar o teor disso, do quanto, ratificando um pouco do que o colega colocou do Piauí, mas também temos outros estados com uma boa vocação, Bahia, Rio Grande do Norte, aqui muito citado pela Márcia, e o próprio Ceará, onde estamos, que pelos projetos, Minas Gerais, nós conseguimos enxergar o quanto esses estados têm de potencial aí, seja alguns mais no ponto eólico, seja outros com potencial fotovoltaico, né? Tá aí frente a essa matriz que nós temos. É interessante como a fonte eólica evoluiu ao longo do tempo. Nós, enquanto Banco do Nordeste, a partir de 2017, nós fizemos um apoio maciço, tanto na eólica inicialmente, depois na energia fotovoltaica. Eu vou mostrar isso lá na frente, mas nós vemos também aqui a evolução da fonte solar fotovoltaica, né? Me recordo que quando iniciamos os financiamentos, e alguns colegas aqui lembram, essas fontes não chegavam a 10% da matriz energética do Brasil. E hoje, elas já têm aí uma representatividade muito forte, né? As duas juntas passam de 30% disso. De outro lado, falando apenas das fontes solar e fotovoltaica, nós temos alguns desafios, né? Essas fontes, elas são por período, então a gente não consegue controlar o tempo, e aí, por exemplo, na parte da noite, né, a gente tem aí uma demanda de eletricidade que excede a produção e, claro, existem algumas coisas em estudo. Os desenvolvedores vêm tratando o banco de baterias, por exemplo, já é uma realidade, a gente já começou a receber alguns projetos, inclusive, sobre isso, sobre BESS, que é algo interessante, usina reversível e etc., de forma que a gente tenha mais eficiência nisso. Eu me recordo também que quando nós iniciamos isso, Márcia, das placas, os preços eram altíssimos, tanto é que os leilões que incentivavam isso tinham preços de mega bem diferentes da de hoje. E aí, com a evolução, é claro, a gente consegue ter mais eficiência nisso e tornar isso mais barato, tá? Eu trago aqui um pouquinho do que o banco fez em relação a isso. Acho que é importante, desde 2017, 2018 para cá, a atuação em infraestrutura do banco, ela se resume nisso, são mais ou menos 65 bilhões de reais, e a gente percebe uma participação maciça da energia eólica e fotovoltaica, né? Mais de 50%, quase 60%, é destinado só para isso. Se considerarmos a transmissão, isso vai a 70%. E a gente teve aquele papel inicial de começar, de empurrar para que o mercado pudesse fazer o que fez agora. Hoje o mercado de capitais consegue absorver boa parte dessa demanda, mas no passado nós tivemos que entrar com esse incentivo e aí cumprindo bem o papel de desenvolvimento e chegar onde os demais não chegam. A gente tem feito isso agora com o saneamento básico, por exemplo, participamos de uns outros itens portuários, logísticos, e temos muito para fazer com outras infraestruturas, mas eu penso, e trago isso aqui sempre, que nós temos que atuar onde os outros não estão atuando. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem as novas fronteiras de oportunidade, né? Uma delas é o hidrogênio verde, como foi tratado. Temos algumas situações um pouco ainda de dúvida e proibitiva em relação a isso, principalmente no tocante a custo. Acho que temos reportagem de todos os lados, né? Dos MOUs que estão sendo feitos, o que é muito bom, do incentivo, mas também do desafio que ainda se tem para que a gente consiga consolidar a indústria de hidrogênio verde no Nordeste. Eu me recordo, Luiz, que o Jorge Arbacho esteve aqui e ele sempre defendeu muito a questão do power shoring, né? De trazer a indústria para cá e não de simplesmente exportar a commodity, aí a energia, num formato que, como a gente já conhece bem o que é exportar commodity, hoje o Jorge Viana falava ali da Apex, de fato, somos especialistas nisso, mas a gente precisa começar a agregar um valor para poder deixar um pouquinho mais disso aqui no país. Então, consolidar isso seria muito bom
existe um trabalho que tem sendo feito, os governos dos estados, e aqui eu reconheço, tanto o Rio Grande do Norte como o Ceará aqui, que não estou vendo representante, mas do Piauí, tem feito o seu papel em relação a ele, dado todo o suporte para que a gente possa, para que a indústria possa se desenvolver lá, é claro, dependendo ainda de alguns desenvolvimentos da própria indústria para que isso possa avançar e se consolidar, materializando aí nessa cadeia do hidrogênio verde. Tem uma série de situações que podem partir disso, né? O aço verde, o cimento, como tem sido muito colocado, transporte, e acho que são infinitas as situações que nós temos e que nós podemos ter de benefício com a situação do hidrogênio verde. Aqui nós temos, por exemplo, o que já tem tratado de MOU, né, de que temos aí de projetos anunciados, são mais de 100 bilhões de dólares de investimento. É muito dinheiro, né, se a gente comparar com o PIB do Brasil, por exemplo, são 5% mais ou menos aí. Então, é muita coisa que a gente pensa em relação a isso e que, lógico, quer que aconteça, tem muito player forte nesse setor, que eu tenho certeza que eles vão continuar atuando para que a gente possa, assim, consolidar e materializar isso. E aí, quando a gente fala de desafio, eu também trago alguns outros pontos que têm sido interessantes, que são em relação a outras cadeias que podem acontecer. A gente tem visto, por exemplo, algo que é mais palpável, a questão das frotas, né, de você modernizar essas frotas aí, trazendo para um combustível não poluente. Tem a questão do GNL, que vem sendo muito defendida aí para os corredores de grão, para que a gente tenha caminhões movidos a GNL, e tudo isso possa ajudar na descarbonização. Enquanto o Banco do Nordeste tem todo o interesse de participar disso, como eu coloquei, nós participamos ativamente da questão da matriz eólica e fotovoltaica, estamos participando e já olhando projetos de hidrogênio verde, para o que nos trouxeram, tem alguma coisa de banco de bateria, tem alguma coisa relativa à GNL, e, como sempre foi, nessas transições, né, Luiz? A gente tudo tem um pedaço do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste faz questão de participar nessa infraestrutura. E, num desafio como esse, que, como foi citado, não só para o Nordeste, mas para o Brasil, tem uma importância e é muito relevante, nós estaremos aqui à disposição para ajudar. Então, tenham certeza que, no que depender do banco, esses projetos vão se pôr de pé, vão acontecer, e a gente tem muito para contribuir, para aprender também, ainda nesse desafio que não é do Banco do Nordeste, eu acho, não é da FINEP, não é só dos setores associativos, é de todo mundo, até porque os recados da emergência climática já vêm sendo dados, né? Eu acho que a gente está só acelerando essa preocupação em função disso. Tá bom, pessoal? Obrigada. Seria a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, Luiz. Agradecemos o Banco do Nordeste pela apresentação, né? Foi muito importante essa apresentação. A gente teve a noção dos investimentos, principalmente na área da eólica, da energia fotovoltaica também, não é? O hidrogênio verde, enfim. Os desafios são muitos, né? Desafios de uma transição energética justa, que a gente pode se reportar a que essa transição energética ela leva em consideração também, como eu falei, as populações onde estão, por exemplo, instalados parques eólicos, né? E eu até, antes de passar aqui para o próximo, que o próximo é o Francisco Silva, né, diretor técnico regulatório da Abeólica, eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim que existe os filhos do vento. Não sei se vocês ouviram isso já, mas como eu sou, minha formação acadêmica é na área de ciências sociais, né, na área de sociologia, então eu acho que é importante a gente falar, porque a gente tem que trabalhar para que essa transição energética seja justa na hora que tem inclusão social, né? Como o Felipe falou, trata-se da questão econômica, da questão social, né? E essa questão dos filhos do vento é porque muitas pessoas se mudam para determinado lugar para trabalhar aqueles parques eólicos que são instalados, e depois de um certo tempo essas pessoas vão embora. Então, os filhos dos ventos é justamente as mulheres, né, que acabam
tendo algum relacionamento, engravidando, o genitor vai embora e acaba os filhos do vento, porque eles acabam, de certa forma, ficando órfãos de pai, né? Então, isso foi uma reflexão dita certa vez, e eu achei importante, porque existem algumas comunidades que reclamam da falta de diálogo que tem o parque eólico com aquelas comunidades no entorno do parque eólico, né? Inclusive, há uma necessidade de haver também investimento por parte do parque eólico nessas comunidades, né? Eu sei que isso gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, não tenho dúvida em relação a isso, mas a gente tem que fazer com que essa transição energética seja realmente justa e inclusiva, né? É só uma observação aqui, uma reflexão que estou fazendo, mas passo agora a palavra para Francisco Silva, diretor técnico regulatório da Abeólica. Agora está funcionando. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade que foi dada para a gente aqui, por parte do Banco do Nordeste, da BDE. Agradecer imensamente aí por essa oportunidade. Nós estamos todos aqui. Realmente, a provocação que foi feita pela Márcia, eu agradeço. É algo que a gente tem ouvido realmente o tempo todo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final da minha fala, mas eu gostaria de trazer aqui, lidando com a questão do tema que nós temos, emergência climática e a transição energética, né? Tem um clichê, uma frase que é bastante clichê, mas ela continua sendo válida quando a gente está falando de transição energética, porque existem, sim, quando a gente está tratando desse tema, os detratores. E pior até do que os detratores, existem, sim, aqueles que não acreditam que é necessária uma transição, né? Que são aqueles que estão olhando ainda para um passado e acreditam que não, devemos manter da forma como está, o status quo deve ser mantido. E aí a frase que eu costumo dizer, gosto de mencionar, é aquilo, né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Ela continua existindo. Então, pela mesma razão, a utilização massiva de combustíveis fósseis não vai acabar em função de acabaram as últimas reservas de combustíveis fósseis. E o que a gente está tentando fazer no Brasil é justamente que o Brasil possa tomar essa posição de liderança na transição energética, porque o Brasil ele possui toda a vocação para ser um líder em transição energética. Hoje, por exemplo, a gente aqui tem 85% da nossa matriz brasileira, matriz de produção de energia elétrica, ela é renovável. É um percentual que o mundo olha com inveja para a gente, porque não tem outro país com as mesmas dimensões do Brasil, né? Algo do tipo. E aí, nesse sentido, a fonte eólica ela se coloca realmente como um potencial muito grande no desenvolvimento dessa transição. Isso porque a gente está falando de uma fonte que hoje é a sexta colocada em termos de produção de energia eólica mundial, né? E, quando a gente olha só para o ano de 2023, nós tivemos um recorde de instalação de novos parques eólicos em 2023, onde foram instalados 4,8 gigawatts de novos parques. Só para se ter uma ideia, a matriz brasileira de produção de energia elétrica ela tem cerca de 220 gigawatts. 4,8 no ano passado a gente adicionou somente da fonte eólica. E com isso hoje a gente tem cerca de 33 gigawatts de eólicas instaladas no Brasil, o que representa 16% da produção de energia elétrica nacional. Então são números que demonstram um crescimento muito grande, ainda mais quando a gente considera que esse crescimento ele veio ao longo dos últimos 12, 14 anos. Os primeiros complexos eólicos, né, eles apareceram no mercado ali em 2011, mais ou menos, e esses complexos foram, inclusive, puxando também toda uma indústria nacional. Isso porque
se a gente, por exemplo, for fazer uma comparação entre fonte eólica e solar, duas fontes renováveis trazendo desenvolvimento para o Brasil. A fonte eólica é 80% nacionalizada em termos da produção de equipamentos. Então, também tem uma externalidade positiva no sentido de você ter desenvolvimento de renda em função de ter indústrias que são puxadas por esse setor. É claro que, aí, colocando até o ponto que foi a provocação que foi feita pela Márcia, e é extremamente importante da gente considerar, realmente, além de externalidades positivas, é claro, todo desenvolvimento, né, a nossa presidente Elbia Ganum, ela sempre costuma dizer, todo desenvolvimento ele acaba trazendo também impactos. E o importante a maior parte das empresas eólicas, elas estão conscientes que levam impactos positivos, mas que também levam determinados impactos negativos para as comunidades onde estão. No entanto, o que a gente tem visto é um engajamento muito grande, principalmente dos grandes grupos, no sentido de tentar reduzir esses impactos. Eles existem, eles estão sendo noticiados, mas, até se a gente for olhar em termos de estatística, o volume desse impacto ele é pequeno. Precisa ser tratado, mas é pequeno. Nós temos hoje mais de 1.100 parques no Brasil, parques eólicos, e os maiores problemas que a gente encontra, né, em termos de afetação, muitas vezes, às comunidades, né, até no exemplo que foi dado, essa questão dos filhos do vento, afetação, muitas vezes, no meio ambiente, o que a gente nota, né, na estatística que a gente tem, 1.100 parques instalados para 36 parques problemáticos. E esses 36 parques problemáticos, sim, a gente precisa ter uma solução inteligente para esses tipos de problemas que estão sendo causados. Muito tem sido feito pelas empresas. Eu dou como exemplo aqui o caso, por exemplo, da empresa Ecoenergia, que, inclusive, eles, do ano passado para esse, entraram em acordo com comunidades próximas dos parques que eles afetam, e eles reconstruíram, gastaram cerca de 20 milhões de reais na reconstrução de casas, justamente para poder prepará-las. A reclamação que se tinha lá era de ruídos, né, esses problemas relacionados a ruídos, e eles prepararam ali, investiram ali na comunidade para poder deixar um legado positivo. Então, é importante sempre lembrar, o desenvolvimento ele é positivo, todos nós desejamos o conforto trazido pelo desenvolvimento, mas a gente tem externalidades negativas que a gente precisa, de alguma forma, tratar. E eu gostaria de colocar aqui também, como eu havia mencionado, né, o Brasil ele tem toda a vocação para ser um líder na condução da transição energética mundial. Isso é respaldado até em alguns números. A gente já viu alguma coisa aqui relacionada ao hidrogênio verde, por exemplo. Se toda a demanda... toda não. 5% da demanda mundial de hidrogênio fosse suprida pelo Brasil, 5%, até 2050, 5% da demanda mundial suprida pelo Brasil, isso exigiria do Brasil a instalação de cerca de 180 gigawatts de novas instalações de produção de energia elétrica, para poder fazer toda essa eletrólise, tudo que envolve ali os hubs de hidrogênio. Então, estou falando, para atender 5% do consumo de hidrogênio mundial, eu precisaria de 180 gigawatts. Seria quase que dobrar a minha matriz elétrica. E quando eu falo de dobrar a minha matriz elétrica hoje, a gente não está falando de projetos de gás, a gente não está falando de projetos de combustíveis fósseis, né, óleo, diesel, etc. A gente está falando de produção com hidrelétricas, que a gente já tem. Cada vez está mais difícil, né, de conseguir o licenciamento de novas hidrelétricas no Brasil, mas o Brasil tem um portfólio gigantesco de fontes renováveis. Eu vou falar aqui só da eólica, né, puxando a sardinha para o meu lado. Nós temos um potencial já reconhecido e economicamente viável de novos parques eólicos onshore apenas, ou seja, em terra. Nós temos um potencial de cerca de 500 gigawatts para ser colocado de pé. Quando a gente vai fazer a comparação, por exemplo, com a energia eólica offshore,
né, que aí seria nos mares. No Brasil, a gente ainda não tem essa energia, mas nós estamos ali fazendo todo o esforço para que seja aprovado um marco legal da eólica offshore no Congresso Nacional, justamente para que isso comece a fomentar também essas plantas nos mares. Possuem fator de capacidade melhor, produzem mais energia ainda. Não que o Brasil tenha maus ventos em terra, muito pelo contrário. Tá? Aqui o Brasil tem o melhor vento do mundo em terra, de parques eólicos. A gente encontra em terra aquilo que o europeu precisa fazer parque no mar para conseguir encontrar. Só para você ter uma ideia, o fator de capacidade em terra aqui do Brasil é em torno de 50%. Uma máquina, essa máquina fica ligada o tempo todo, ao longo do ano, ela consegue produzir 100 unidades no pico dela. No Brasil, em média, ao longo do ano, ela vai produzir 50 unidades desse produto. Quando a gente vai para a Europa, essa mesma máquina, na Inglaterra, que, por exemplo, tem bons fatores de capacidade, essa mesma máquina vai produzir 26, 30 unidades desse mesmo produto. Quando eles vão para os mares, aí eles encontram algo próximo dos 50%. Quando a gente vai para os mares aqui no Brasil, aí a gente já está falando de encontrar fator de capacidade na casa de 60%, 70%. Então, assim, o Brasil tem uma vocação e tem, sim, portfólio para poder, por muito tempo, continuar produzindo uma energia com muito menor impacto ao meio ambiente e apoiando toda a transição climática e energética que a gente tem visto. Uma última cifra que eu queria passar, duas últimas. De 2011 até 2021, nós temos um estudo lá na Beólica que fala a respeito do impacto gerado, né, em termos de investimento desses parques no Brasil. Foram investidos cerca de 320 bilhões de reais nesse período. Desses 320 bilhões de reais, uma estimativa que a gente chegou é que, para cada R$1 gasto em projetos eólicos, você teve um efeito multiplicador, faz com que isso, na economia brasileira, represente cerca de R$ 2,90. Então, tem um efeito multiplicador de quase 3 vezes quando você faz esses investimentos. Isso ocorre por quê? Porque, realmente, aonde a gente está instalando esses parques são localidades que têm os rincões do Brasil, né, locais mais afastados, e que já têm necessidades muito grandes. Então, quando se chega esse investimento, acaba vindo também um crescimento de renda para a população. E, só para fechar aqui minha fala, a energia eólica, eu já ouvi isso... puxa, agora não vou lembrar o nome. Eu esqueci o nome, mas foi o ministro da Agricultura, na época do primeiro governo Dilma Rousseff. Ele mencionou, olha, a fonte eólica é o maior programa de regularização fundiária do Brasil. Isto por quê? Porque quando você vai instalar o empreendimento, você precisa necessariamente desembaraçar terras. Então, trata-se do maior programa de desembaraçamento fundiário do Brasil, considerando que nós temos mais de 1.100 parques espalhados ali, principalmente na região Nordeste, cerca de 85%, 90% da produção de energia eólica do Brasil está concentrado aqui na região Nordeste. Então, só para concluir, mais uma vez, transição energética gera, sim, impactos. Nós estamos conscientes desses impactos e trata-se de um tema, uma matéria extremamente relevante para as empresas que estão investindo nisso. Ainda mais hoje em dia, quando isso tem aparecido, tem sido divulgado, e tem que ser assim mesmo, tem que ser divulgado essas questões, mas as empresas elas estão extremamente engajadas, a maior parte delas, as grandes, elas estão engajadas, sim, nessa transição justa e nessa transição que efetivamente consiga levar esse desenvolvimento para todos. Agradeço aí a oportunidade e eu vou precisar também, assim como o Felipe mencionou aqui, eu tenho meu voo, mas eu consigo ficar aqui durante um período de debate para responder algumas perguntas. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Francisco. Obrigada, Francisco. Dizer que eu sou também uma entusiasta da energia eólica, fotovoltaica também, da energia renovável, da energia limpa. Inclusive, a Beólica, né, a presidente da Beólica esteve lá no Rio Grande do Norte,
numa celebração, quando a gente alcançou a marca de 10 gigawatts, né, de potência eólica instalada no Rio Grande do Norte. Foi feita uma homenagem à ex-governadora Vilma de Faria, que, inclusive, não está mais aqui entre nós, a minha mãe, né? E a presidente da Beólica fez uma fala assim, extremamente importante e falando, inclusive, da preocupação dela com esses impactos também negativos, né? Então, ela deu uma sensibilidade imensa, né? Eu fiquei muito feliz. E isso foi mais só uma provocação mesmo, para que você pudesse também colocar os impactos positivos, que eu sou testemunha, porque ando o interior todo do Rio Grande do Norte e vejo algumas empresas estimulando, fazendo cursos de capacitação, preocupada com a geração de renda, fazendo investimentos também no entorno das comunidades onde estão instaladas os parques eólicos, né? Passamos agora a palavra para Márcio Stefani, diretor financeiro da FINEP. Você tem aí também 10 minutos, Márcio, para fazer a sua exposição. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aqui a BDE, falar bem pelas costas do presidente Celso Pancera, que está ausente. Hoje é o aniversário dele, mas ele não faltou por conta do aniversário, ele está numa agenda com o presidente Lula, lá em São José dos Campos. Foi uma agenda que surgiu de repente e quem tem juízo obedece. Então, agradecer e falar. Por quarto é difícil, muita gente já falou. Eu queria fazer só uma pequena pesquisa, eu sei que aqui é um público altamente qualificado, mas quem conhece a FINEP aqui? André Tunvale. André é empregado da FINEP, de carreira, mas isso aqui não é muito comum, isso, Márcia, tá? Da gente encontrar tanta gente conhecendo a FINEP. Então, ex ante de falarmos de dinheiro barato, é bom dizer que dinheiro para inovação no mundo, muitas vezes, falando na língua que Ariano Suassuna, de quem fui colega no governo de Pernambuco, não permitia, falando em inglês, é grant, é dinheiro não reembolsável. Então, quando a gente tem juros baixos para financiar a inovação, é porque a nossa taxa de juros é desequilibrada no Brasil. Então, esta é uma razão da gente dizer antes o porquê do dinheiro barato, e não é só um dinheiro barato, é um dinheiro barato que é um dinheiro nobre. Então, falar da FINEP e as oportunidades aqui, focar no Nordeste, aí puxar aqui, Felipe, a energia, nós somos uma região, eu sou nordestino, o sotaque mostra, já fui empregado deste Banco do Nordeste. O Nordeste ele é superavitário em energia, ele exporta energia. Mas, lá na Constituição de 88, quando se discutiu o capítulo tributário, foram perversos com o Nordeste, porque só existem dois bens. A reforma tributária está mudando, Abel? Isto que é o ICMS da energia, ele é cobrado no destino e não na origem. Então, a gente gera esse emprego, gera esta renda instalando o parque, instalando o parque eólico ou o fotovoltaico, e não fica R$1 de ICMS na geração. Então, isso foi injusto com esta região. Então, a gente precisa mudar. Então, quando a gente pensa nesta oportunidade, focando no Nordeste, Silvia, paraibana, do BNDES, minha colega também, quando a gente fala de oportunidades aqui no Nordeste, essa energia que a gente vai gerar, esses parques, é para quê? Há uma emergência para a alteração da matriz energética do mundo. Há uma alteração. E aqui no Brasil nós estamos financiando a alteração da matriz brasileira. Não só na massa, na cana-de-açúcar, nós estamos desenvolvendo, financiando, ainda bem, nós financiamos, aqui quem é de Alagoas, a cana mais energética, de forma que a gente não precise desmatar mais, mas de forma que a gente possa ter uma cana mais energética, que a gente possa gerar essa energia. Mas essa energia tem que ser gerada e tem que ser aproveitada aqui. Talvez, quiçá, façamos o que a China fez, que nós nos tornemos o parque industrial do mundo. Eu não quero, não desejo, como nordestino, como brasileiro, não desejo que a gente gere energia em pacote e mande para fora.
Não tem que ser commodity, tem que ser o parque industrial aqui. Tem que ter outra Stellantis de Goiânia, lá na Mata Norte pernambucana, em vários estados aqui, né? Que a Troller, né? O ex-Troller, que se desenvolva, né? Que lá no Piauí ou aqui no Rio Grande do Norte, né? Tá bom saber do Porto Verde, é de saber que foi, né? O que é Suape, o que é Pecém, o que é Aratu. É isso que nós temos que desenvolver. Então, nós temos, falando por último, tentar aqui uma fala empolgada, né? Eu tinha uma apresentação aqui de 250 slides que eu ia... né? Nós financiamos a pesquisa, o desenvolvimento, né? Então, dizer, deste momento especial. Antes de ontem, o presidente Lula diz o combustível do futuro, né? Nós estamos, né, na vanguarda. É aqui que tem que acontecer esse desenvolvimento, né? Eu tive o orgulho e a honra de trabalhar com o governador Eduardo Campos, né, que dizia: o Brasil, ele deixa de ser parte, o Nordeste deixa de ser parte do problema do Brasil para ser parte da solução, né? Nós temos 28% da população, nós temos 14% do PIB, né? É uma porta meio fechada, nós temos que mudar isso. E o social nós já estamos fazendo. Porque aqui no Ceará, né, o governador Camilo Santana revolucionou a educação, né? Porque lá em Pernambuco, o governador Paulo Câmara, né, junto, né, num trabalho contínuo, pós-governador Eduardo, mudou a educação, né? A melhor educação pública brasileira, né, está no Ceará, por isso que Camilo está lá, né, no Ministério da Educação, e também em Pernambuco. Então, o justo, inclusive, é isto, né? É gerar emprego. Então, nós temos que atrair, colocar esta indústria aqui, né, a indústria de geração, mas nós temos que aproveitar esta indústria, esta energia, para instalar a indústria aqui, porque o trabalhador qualificado nós estamos formando. O trabalhador qualificado, né, seja a rede de IFs, que o presidente Lula cresceu lá, quer dizer, aumentou muito, seja na rede Univasf. Eu tenho, André, uma das minhas filhas, ela diz o seguinte, minha filha mais nova, eu tenho duas, ela diz: não, o mundo que é pequeno não, papai, é a concentração de renda que é alta. Que a gente foi almoçar, aí a Bel estava aqui do meu lado, aí eu disse: eu sou de Petrolina. Esse não, quem é de Petrolina sou eu. Eu disse: como? Então, somos dois da mesma cidade, ele estudou com uma das minhas irmãs. Então, nós que somos elite, né, porque somos elite, né, que estamos aqui, talvez essa parte do mundo está resolvida. Nós temos os problemas, sim, quer dizer, quem é elite no Rio Grande do Sul está sem conseguir pousar, né, como disse aqui o presidente do BRDE. Né? Então, quem é elite, nós conseguimos escapar. Mas como foi, né, aquela grande enchente na Mata Sul pernambucana em 2017, que foi na Mata Norte alagoana? E quem sofre mais é o mais pobre. Então, nós, como elite, temos a responsabilidade de financiar, né, com preços justos, com prazos justos, adequados, né, focar aqui nesta região, que é uma das mais pobres, mas é uma das que mais tem a oferecer ao Brasil, né, gerar emprego, renda, não só emprego da construção. Márcia, lá na época da construção da refinaria em Suape, tinha os filhos da refinaria. E os filhos, como a obra durou 5 anos, eram 2 filhos por menina, de 17 anos, tá? E de pais diferentes. Esse foi um estudo de impacto que a gente fez. Então, a gente tem que tirar isto, né? Não é este Brasil que nós queremos. Aí, terminando, né, com a frase que aprendi com o Eduardo, né, dizer: eu tenho saudade do futuro, né, porque o futuro é quando tudo vai estar resolvido. É no futuro que o parque, né, que é o Porto Verde, vai estar resolvido. É no futuro que Luiz Abel vai conseguir emprestar todo o FNE e o dinheiro da FINEP que eu disponibilizei para ele. Tá? É no futuro, né, que os parques, os 30 parques que deram problemas, vão estar resolvidos, né, que o Felipe vai continuar a marcar mais gols. Eu disse a Felipe: Felipe, como pernambucano, a gente até aceita de vez em quando perder para a Bahia, para o Ceará com raiva. Mas quando o Piauí está fazendo mais uma operação de crédito que Pernambuco, isso é assim para nós. É difícil. Então, né, então, continue a brilhar, Felipe. Né? Quem quiser financiar inovação, seja com recursos reembolsáveis, né, a FINEP está aberta. Quem quiser, também nós financiamos. Nós temos um braço de financiamento, né, não reembolsável. Nós somos a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Este que, né, graças a uma ação do governo Lula e da ministra Luciana Santos, foi descontingenciado, foi indexada a taxa TR. Então, para o ano que vem, eu que fui secretário de Fazenda, liso,
certo? Aqui é bom, André, que aqui eu posso falar, todo mundo entende. Eu falo liso lá no Rio de Janeiro, acho que é esperto. Liso é quebrado. Eu fui secretário de Fazenda liso, quebrado. Lá em Pernambuco, né, eu posso dizer que tem um orçamento de 20 bilhões para o ano que vem. Não é de gago, é para enfatizar os bilhões para financiar, né, a nova matriz energética brasileira, a inovação, seja na indústria, seja no campo de serviços. E tenho um desafio muito grande, que colocamos, Márcia, na PLR dos empregados e no RVA dos diretores, né? Mexemos no bolso, que é uma das partes mais sensíveis do corpo humano, né? Que é desconcentrar recursos. É muito bom dizer que o BRDE emprestou, representa quase 50% dos repasses. Mas isso é preocupante, porque se há uma região mais desenvolvida, e esta região mais desenvolvida está financiando muito mais inovação do que a menos desenvolvida, quer dizer que este hiato irá aumentar. Então, é meta, né, está ali o meu superintendente financeiro, o Pablo Arruda, né, Pablo, é nossa meta desconcentrar, é colocar mais dinheiro no Norte e Nordeste. Centro-Oeste é colocar mais inovação, e colocar mais inovação é colocar uma vida nova na vida das pessoas. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Márcio. Muito importante aqui a fala do diretor financeiro da FINEP. E agora, para encerrar aqui a parte das exposições, nós vamos ouvir Luiz Alberto Esteves, executivo sênior da CAF. Ok. Falei durante tantos anos nesse lugar aqui, eu vou matar a saudade, então. Pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar e agradecer o convite do Banco do Nordeste do Brasil, uma honra imensa. Tenho aqui como minha segunda casa, passei alguns anos aqui, muito agradáveis. Agradecer a BDE também, durante alguns anos eu participei da Comissão de Estudos e Pesquisa. Parabenizar também a FD, Softex e a Rede, que estão contribuindo com esse evento. Bom, pessoal, falar um pouco de tendência global, vou ser rápido, não vou demorar muito tempo, mas o que acontece, a população mundial hoje, a estimativa para 2024 são 8,2 bilhões de pessoas. Até 2050, a estimativa é que se alcance 9,7 bilhões. Ou seja, é 1,5 bilhões de pessoas a mais, ou 18% a mais do que nós temos hoje. Essa que é a tendência. O que tem diferente nessa história, né? O que tem diferente nessa história é que essa população de 1 milhão e 1,5 bilhão, a grande maioria dela vai ser de renda per capita de nível médio. Ou seja, ao contrário do que era no passado, que você tinha a renda pobre, era a maioria da população global, isso mudou. Somente a partir de 2017 teve uma mudança. Tá? Em 2017 foi um ano fundamental para a história da humanidade, porque ali o que acabou acontecendo foi que você tinha mais pessoas no mundo no que a gente chama renda média do que na renda baixa e na pobreza. Esse fenômeno de tirar bilhões de pessoas da pobreza, principalmente a partir do começo do século, né, no 2000, você teve aqui o Brasil, foi importante nisso, o Nordeste foi importante nisso, a China, a Índia, e a gente vai continuar tendo esse fenômeno, principalmente por causa da África, que também vai tirar muita gente da pobreza e vai colocar muita gente na categoria de renda média. Isso não é um problema, isso é ótimo, só que tem alguns desafios aí. Por quê? Porque quando a pessoa ela fica mais rica em qualquer lugar do mundo, ela consome algumas coisas a mais. Uma energia, outra é água. E outras coisas. Mas essa energia e água, todo mundo aumenta. Um segundo ponto é que não vai só aumentar a população em 1,5 bilhão. Né? Um outro fenômeno que vai acontecer é que grande parte dessa população vai morar em cidades. E o consumo de água e energia na cidade é bem maior do que no campo. Ou seja, a gente vai ter uma explosão de consumo de energia e de água. Né? Bom, se a gente tem um desafio civilizatório, é realmente tirar a gente da pobreza. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Os mecanismos que você tem para reduzir emissão de carbono é colocar energia limpa. É claro, a gente vai poder ter várias inovações, várias sofisticações de processo, de produto, inovações que provavelmente vão reduzir consumo de energia, né, de equipamentos, né? Mas isso não vai ser suficiente. De fato, a gente vai precisar mudar a matriz de combustível do mundo. Um ponto importante nessa história
é que é o seguinte, pessoal, na hora que você tem esse aumento, e o que esse aumento de consumo de quem migra ou para cidades ou para quem fica mais rico, é principalmente em alguns setores que a gente chama de hard to abate emissions. O que significa isso? São setores que é difícil você reduzir emissões. Tá? Então, tem alguns setores tecnológicos, principalmente industriais, que é muito difícil reduzir a emissão, ou por causa da tecnologia que está disponível, onde é produzido hoje. E aí é cimento, é aço, é aeronave, é navio, fertilizante, né? Vai ter um consumo de agrícola muito grande e tal. Então, são setores que, no curto prazo, você não tem muito grau de liberdade para reduzir emissão de carbono onde eles são produzidos hoje. Então, o que a gente espera é que parte, pelo menos, dessa produção manufaturada caminha para algum lugar que consiga fazer isso de forma limpa, com energia limpa. Não são todos os países do mundo, como bem mencionou aqui. O Brasil, mais de 80% da matriz elétrica é limpa, é renovável, e tem várias diferentes. Paraguai é 100%, mas eles têm 2 hidrelétricas. Aqui não, a gente tem eólica, solar e todo esse tipo de coisa. Então, você tem uma coisa que é um atrativo muito grande. E aí, falando de Nordeste, eu já disse isso algumas vezes, quem já me acompanhou. Aqui no Nordeste, você tem uma coisa que é muito difícil encontrar em qualquer outro lugar do mundo, que você tem muito potencial eólico e solar no mesmo lugar. Né? Você vai ter alguns lugares que vai ter um potencial eólico muito grande, alguns que vai ter solar muito grande, mas você vai ter países, né, que vai ter eólico e solar. O Chile tem, é enorme, o solar, só que no Atacama. Né? A eólica é na Patagônia, lá embaixo, quilômetros e quilômetros. Aqui não, é no mesmo lugar. Né? Isso para onde você tem essa discussão, e é uma complicação, claro, de intermitência de energia das renováveis, é claro que a tecnologia também vai fazer isso, é um baita ativo você ter essas duas coisas operando muito bem. Né? E ainda Deus ajudou bastante, porque o pico solar, obviamente, é de manhã e o pico da energia eólica é à noite. Então, isso dá um head ali. Então, o que acontece, pessoal? A situação hoje é mais ou menos o seguinte. Na hora que você pega esses setores chamados hard to abate, que é esses que eu mencionei, cimento, aço, siderurgia em geral, fertilizante, é mais de 9 trilhões de dólares o valor adicionado desses setores. É mais do que isso, mais de 10. O PIB brasileiro é 1,9. Ou seja, para você ter noção, isso de estoque o que é feito hoje. Eu não estou incluindo aí o que vai precisar ser feito adicionalmente para dar conta desse 1,5 bilhão de pessoas que vai crescer até 2050. Quando a gente vê essas brigas, é normal, tá, pessoal? Mas aonde vai mandar produção? Vai ser solar, vai ser eólica, vai ser isso, vai ser aquilo. O pessoal vai ter espaço para todo mundo, porque o tamanho da encrenca é tão grande, eu acho que só quem não fez realmente conta não vê o tamanho do desafio que é isso aí, você limpar 9 trilhões. Eu só estou falando de alguns setores, não estou falando de todos, só estou falando que aqueles são difíceis de limpar. Mais de 9 trilhões e aí para frente mais alguns trilhões de valor adicionado. Tá? O valor adicionado que agrega, porque se você for pegar cada cadeia como um todo, é mais problema ali. Ou seja, pessoal, os desafios são grandes, mas a impressão que eu tenho é que a América Latina, a maioria dos países que tem as matrizes mais limpas do mundo estão na América Latina. O Uruguai é muito limpo, o Brasil é muito limpo, o Paraguai é muito limpo, a Colômbia é limpa e tem um potencial importantíssimo também. E alguns desses países que eu mencionei têm experiência em indústria. Então, isso é um diferencial grande. Aí é o copo cheio. Aí a gente tem que partir para o copo, a outra metade vazia, que foi mencionado aqui pelo colega, quando estava comentando sobre a rede, que é uma discussão de projetos. Né? A gente vai precisar de uma quantidade de projetos que nunca se viu antes, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Vai precisar muito projeto para conseguir lidar com essa transição, conseguir fazer essa descarbonização, e não só a descarbonização, como foi mencionado, de uma forma justa, uma transição justa. Né? Uma coisa que eu acho, e isso é uma coisa que a gente tem discutido na CAF, com outros parceiros também de multilaterais,
é a criação de uma coisa que a gente chama de facilities, né, para você conseguir endereçar esses projetos. Porque, até então, eu acho que é um ponto que você coloca, que o investidor internacional ele vem aqui, olha o projeto não está bom. Depende do que significa não está bom. Para o ponto de vista dele, é um projeto financiável, bancarizável, é isso que ele está falando. Então, até então, o que a gente conseguia avançar eram projetos bancarizáveis, que conseguia passar pelo crivo de um banco, de uma análise de risco, e que trazia algum impacto. Então, daquele tipo de projeto, como é que você gera impacto desse projeto que é bancarizável? A gente vai ter que começar a fazer outras coisas, ou seja, trazer projeto que tem impacto e transformar ele em bancarizável. Muda um pouco a complexidade da coisa, que não é nada trivial. E aí a discussão desse tipo de coisa aí é uma coisa que a gente chama de blended finance, porque na hora que você pega um projeto, precisa ter prazo, precisa ter um monte de gente mitigando o risco, cada parte coloca, você tem dinheiro ali a fundo perdido, você tem que ter FINEP, você tem que ter fundo de ajuda e de governo e todo esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos para isso que a gente tem que caminhar, porque tem que aumentar a quantidade de projetos. Na questão do Brasil específico e do Nordeste específico, como eu mencionei, as potencialidades em termos de produção de energia limpa, renovável, e algumas diferentes que ninguém no mundo tem, é uma coisa boa. Um ponto que eu acho que a gente está avançando, eu confesso que eu ficava um pouco mais preocupado, mas agora eu estou um pouco mais tranquilo com esse tipo de coisa, é isso. A gente tem vários trilhões no mundo, tá, para se colocar em projetos. Eu trabalho na CAF, lá a gente tem 21 países. Pegando o Brasil, na hora que você olha o rating do Brasil, que é o risco de crédito do Brasil, ele está no meio. E está no meio na América Latina, cara, podia estar melhor. Tem melhorado. Há pouco tempo atrás, teve uma agência de rating que elevou a Moody's quase, está próximo de grau de investimento. Se a gente quiser pegar essa onda bem, é importante chegar lá. É importante chegar lá porque você tem muito fundo, que é esses que foram mencionados, que eles só entram onde tem grau de investimento, eles não vão entrar em outro lugar. Né? E aí o que é isso? É aquele fundo cheio de dinheiro, de bombeiro do Canadá, de professora, né? Da Escandinávia, mas eles têm regras de aplicação. Né? Você conhece bem isso, não coloca dinheiro em qualquer lugar. Adorariam colocar dinheiro, eu escuto isso, nossa, como eu gostaria de colocar dinheiro mais no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem um monte de potencial privado. Mas aí tem outros países que têm grau de investimento, mas não tem projeto privado. Então, acaba sendo uma coisa, né, um contrassenso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa avançar, e conseguindo avançar nisso, eu acho que a gente tem um bom ambiente para colocar esses projetos e ter um papel importantíssimo na transição energética justa. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Luiz Alberto Esteves, executivo da CAF. E eu queria perguntar aqui se ainda tem tempo para a gente fazer algumas perguntas rapidinho. Vou fazer aqui para Felipe, porque ele já está na hora de ir para o aeroporto. E a gente já pede para fazer as considerações finais, ok? A pergunta é uma pergunta simples, Felipe. De que maneira o financiamento para micro e pequenas empresas está sendo integrado à agenda da transição energética, no caso do Brasil, no Nordeste, mais especificamente, e como essas empresas podem se beneficiar das oportunidades criadas por tecnologias limpas e renováveis para aumentar a sua competitividade no mercado. Você pode dar o exemplo até de nós vamos dar o exemplo lá do Piauí. A gente tem criado linhas, né? Às vezes até o governador diz, não, mas o BNB já tem muitas linhas nesse sentido, mas a gente tem criado linhas tanto para microempresas quanto para empresas de pequeno porte e também produtores rurais, né? Ou então pessoas físicas informais, no sentido de, além de tornar a matriz mais limpa, redução de custos. Então, a gente conseguiu, por exemplo, a gente tem exemplo de propriedade rural, que a gente conseguiu financiar 2 placas com a bateria já, e lá, no caso, não tinha nem energia, né? Seria o off-grid. E ele conseguiu, com isso, ele já tinha um poço, ele conseguiu aumentar a produção dele, e hoje ele tem até uma caminhonete que ele fornece banana para a Ceasa da cidade. Então, aí seria só um exemplo. De empresas, a gente tem caso de salão de beleza, tem alguns casos de até empresas maiores, por exemplo,
distribuidoras de congelados, que fez uma mini usina para poder ali, mini usina de 100 mil, 200 mil reais, para poder a produção ir para ele. Então, além da matriz energética limpa, a gente tem também a questão da redução de custo, que ele consegue competir mais. Tá? Então, hoje, lá, para esse público, no caso de empresa, a gente tem uma linha de crédito que é 0,5% ao mês, equalizada, a gente reduziu bem. E, no caso do rural, a gente tem uma linha de 5% ao ano, que é para investir no produtor rural que queira levar tecnologia. A gente está pensando também em levar tecnologia para as pequenas propriedades, para os pequenos empreendedores, visando ali, como eu disse, além da questão da matriz energética, mas também uma redução de custo para ele. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou pedir 1000 desculpas, mas eu tenho que sair, senão eu perco meu voo. Um abraço a todos. Obrigada, Felipe. Valeu, Felipe. Felipe, presidente do Badesp, aqui terminando a sua participação nesse painel. Boa viagem. E eu vou passar agora aqui para Francisco, né, que vai viajar, não é isso? Né? Uhum. Eu vou passar aqui já para você também responder uma pergunta que nós fizemos e, ao mesmo tempo, já fazer também as suas considerações finais. Qual o papel da energia eólica no mix energético brasileiro nos próximos anos e quais medidas são necessárias para ampliar sua participação na transição energética de forma sustentável e competitiva no cenário global? Se você quiser acrescentar também outras questões, fique à vontade. Agora sim. Prefeito Márcio, obrigado. Eu diria o seguinte, hoje eu vou condensar a resposta disso nos desafios que a gente tem hoje de colocação de fontes renováveis no Brasil. E aí eu não estou falando, claro, a eólica para a gente é aquela que a gente entende que contempla todas as condições para conseguir suprir boa parte dessa demanda na transição, né? Projetos a gente tem até 2030, 55 gigawatts de projetos existem de eólica, projetos assim prontos, assim outorgas, né? Já retirados e que poderiam ser instalados. O que ocorre hoje? Hoje a gente tem um grande desafio e é uma questão técnica, né? Mas também expõe um pouco nossas falhas aqui no Brasil com relação a planejamento. Hoje o principal desafio para as renováveis chama-se corte de geração renovável. Então, assim como nas hidrelétricas, por exemplo, tem momentos em que o rio encheu muito e ela precisa jogar parte daquela água fora, o que está acontecendo hoje no Brasil é que, diariamente, a gente está jogando rios de vento ou de sol fora, em função de uma rede que não está com capacidade para poder escoar toda a necessidade que o país tem. E tem essa necessidade, né? A gente está passando por um momento de crise hídrica, né? Bandeira vermelha atuando aí, no Jornal Nacional a gente ouve falar de bandeira vermelha o tempo todo. A gente está com crise Santo Antônio e Jirau, 2 usinas gigantescas ali em Rondônia, quase que parando a produção. Uma delas já parou, se não me engano, Santo Antônio acho que já parou, Jirau ainda continua gerando o mínimo, Belo Monte também, no Pará, também está com uma afluência muito baixa, e nesse sentido, a gente está no momento de safra dos ventos, de junho, mais ou menos, até novembro, dezembro de cada ano, é o momento em que mais está ventando aqui na região nordeste do Brasil. E só para vocês terem uma cifra, setembro desse ano, os empreendedores tiveram um prejuízo de 420 milhões de reais, somente em setembro. Ao longo do ano de 2024, 1,2 bilhões é o que a gente está falando que é o prejuízo, e isso só da energia eólica. Se a gente somar solar também, a gente está falando de quase 2 bi de prejuízo dos investimentos. E o que isso causa? Claro, a gente compreende que o sistema pode estar passando por um momento conjuntural mais difícil, mas isso compreende por trás, além da questão de planejamento, que precisa ser bem executado, tem uma outra questão que você acaba dando um sinal para o investidor de que aqui não é um bom lugar para se investir, porque eu tenho um risco que
pelo menos até 2022, 2023, ninguém estava colocando nos seus business plans, né, na hora de estruturar o seu negócio, ou quando colocava, jamais se imaginava que um projeto pudesse ficar, dentro de um determinado mês, 70% fora. Eu só receber 30% da produção de receita do meu projeto. E isso já tem impactado, inclusive, aqui, aproveitando que estamos com os bancos, né? Isso tem prejudicado, inclusive, a cobertura, o atingimento dos covenants para muitos projetos, em função dos empreendimentos estarem sendo paralisados o tempo todo em função desses cortes. Esses cortes ocorrem por uma série de razões, né? Por exemplo, quando eles ocorrem em função de falta de demanda, você às vezes tem dificuldade no país, de madrugada, por exemplo, você não tem demanda, talvez, para todo o vento, para toda a água que você tenha. Mas esse volume, por falta de demanda, é muito pequeno. Por falta de demanda, é muito pequeno. A principal razão que a gente vê são razões de tensão, frequência, questões muito técnicas, atrasos de linhas de transmissão, questões muito técnicas que têm provocado impactos gigantescos. E uma coisa que a gente já tem dito, a nossa energia renovável já está mais cara. As empresas, sim, elas estão precificando isso, justamente porque elas sabem, aliás, elas não sabem, né? Existe a incerteza sobre qual que vai ser o corte que eu vou ter no mês que vem. E aí, quando ele olha, ainda que ele não esteja tendo corte, né, ainda que os cortes sejam pequenos, muitas vezes no projeto, no complexo de uma determinada empresa, na faixa ali de 5%, é um corte pequeno, ok. Mas quando ele olha e vê que o concorrente dele está tendo cortes ali de 60%, ele fala, eu preciso precificar isso, porque eu não posso tomar esse risco deste tamanho. Então, assim, isso é parte da nossa emergência, é uma questão que eu acredito ser conjuntural, mas que, infelizmente, ainda vai nos assolar esse ano, o próximo ano. Então, é importante ficar atento. O Brasil não pode perder, eu havia mencionado, né, o Brasil tem que ser um líder nessa transição. E ele não pode perder esse bonde, esse navio que está passando aí, a gente precisa entrar. Esse barco que está passando, a gente precisa entrar, efetivamente, para poder, efetivamente, liderar o resto do mundo nesse sentido. Só que isso precisa ser feito realmente. Existe uma necessidade de você melhorar questões de planejamento, questões de governança dentro do nosso setor, para que a gente possa continuar crescendo com menores riscos e, principalmente, sem incertezas, né? Porque incerteza é a pior coisa para qualquer empreendedor. Ok, obrigada, Francisco, pela resposta. E também agora passo para Luiz Abel, aqui diretor de negócio do Banco do Nordeste. Luiz, dado o potencial da região Nordeste para fontes renováveis, isso foi colocado muito aqui nesse fórum, que ações o Banco do Nordeste tem promovido para atrair investimentos e fortalecer a infraestrutura necessária para o crescimento sustentável desses setores? Você poderia falar um pouco sobre isso e também já fazer as considerações finais. O banco tem participado ativamente disso, como tive a oportunidade de mostrar aqui antes, e essa é uma demanda que ela acaba sendo até espontânea, né? A gente nem tem tanto... No começo, eu diria que nós corríamos atrás dos projetos. Hoje, os projetos chegam aqui em lote para poder ser atendidos, mas um dos pontos interessantes, eu ia comentar, inclusive, foi o que o Francisco colocou da Beólica. Nós percebemos ali, né? Você financia 40 bi de geração, 45, 7 bi de linha. Será que tem um esforço mais organizado para financiar um pouco mais de linha? 5 mil quilômetros de linha custam, sei lá, 6 bi. Não é nada de outro mundo. Eu sei que é muito dinheiro, mas o banco consegue colocar parte disso e conseguir deixar de ter esse problema que acaba sendo muito maior. Porque quando você gera essa incerteza no mercado, você tira toda aquela atração que existia e que as pessoas chegavam aqui próximo. Mas, indo além disso, Márcio, eu penso que o banco pode também, principalmente no social, ouvi muito falar que é necessário que essa turma que está investindo, os empresários, façam cada vez mais contrapartidas, e isso é uma coisa que pode ser mensurada de uma forma interessante, do jeito que tem para a parte ambiental
e tudo tem muito cuidado, é tudo muito regulado. Na parte social, a gente não tem tanto regulatório em relação a isso. Tem que ser algo parte de um incentivo. Então, é algo que eu acredito que possa ter um incremento, que a gente possa melhorar, pensando em construir a região de uma forma melhor, né? Foi tocado aí nos temas sociais. Eu tive a oportunidade de visitar muitos parques que nós financiamos e, de fato, na época da construção, você tem até uma inflação, né, na microeconomia daquele local. Me recordo, Márcio, da época de Suape, em 2011, 12, 13, era um negócio surreal. Assim, até a prefeitura ia para níveis de arrecadação nunca vistos. E a gente precisa equilibrar para que esses momentos não sejam só passageiros e tenham um mínimo de continuidade aí, que as pessoas possam se qualificar para sair só daquele emprego passageiro e de menor qualificação e conseguir ficar no maior. Então, tem um conjunto de fatores que a gente pode cada vez mais incentivar, e eu digo a gente enquanto instituição financeira, mas a sociedade também, de forma que os atores envolvidos, os players, possam contribuir para uma melhora do todo, seja na educação, seja performando aí, de ter uma energia mais limpa, é claro, mas também de contribuir com a sociedade nesse sentido. Tá? Aproveito para deixar o banco aqui à inteira disposição em relação a isso. Esse é um tema que já está sendo discutido, que o Francisco trouxe. Nós recebemos a Elbe aqui há cerca de 2 meses e ela trouxe essa demanda. E o ponto, aproveitar por último para tocar no ponto que o Luiz colocou ali, relativo ao nosso investment grade, né? Se nós alcançarmos isso, seria uma chuva de dinheiro. Eu comentava com o Márcio aqui, nosso maior plano de previdência do Brasil, privado, acho que é a Previ, tem aí, se eu não me engano, 180 bi de ativo, alguma coisa desse tipo. Eu participava de um evento de private equity no final do ano passado, e o fundo de pensão dos funcionários da Califórnia tem 680 bi de dólares. Então, assim, é muito distante as cifras. Quando você tem o mundo destinando 2 ou 3% do que tem para cá, isso aqui vira um parque, um canteiro de obras, e a gente consegue acelerar essa transição aí que nós todos queremos e com certeza vamos alcançar aí de mãos dadas. Tá bom, pessoal? Aproveitar para agradecer também pela participação. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada ao Banco do Nordeste também, aqui nosso anfitrião, e por todo o apoio e a hospitalidade também. Eu passo agora para Márcio, né, que está aqui ao meu lado. Eu sei que ele já falou um pouco sobre isso, mas se pudesse detalhar, assim, como a FINEP tem atuado no financiamento de novas tecnologias voltadas justamente para a transição energética no Brasil, e quais as áreas que estão recebendo assim uma maior atenção para impulsionar a inovação justamente nesse setor, da questão energética, né? Eu sei que a gente estava comentando, e o Piauí está bem avançado, né? Recebeu 2 prêmios, e o Rio Grande do Norte começou agora, né, a fazer seu primeiro financiamento. Eu creio que nós vamos ter uma demanda muito crescente agora. É só o primeiro sair que vem uma chuva, né, de demanda nessa área de financiamento para inovação e pesquisa, e gostaria de saber um pouco sobre isso. Obrigado pela pergunta, Márcia. Ela foi eu e meus causos. Eu quero dizer que eu fui o advogado da operação da Ponte Forte Redinha, que foi uma grande obra da sua mãe. Né? Quem hoje, né, chegar ali do outro lado, eu trabalhei ali, tive a honra de conhecer sua mãe, que era do PSB do Dr. Arraes, não é isso? Márcia, nós temos, né, há um efeito muito bom, né, desde o começo do governo, acho que é a segurança jurídica e segurança para o investidor também, né? O investidor é dinheiro, não aceita desaforo. Então, né, com um custo adequado, a gente viu a nossa carteira crescer 40%, 23 sobre 22. E 24 sobre 23 está indo quase na mesma toada. E dá esses grandes números para dizer, né? Então, o primeiro setor econômico que nós estamos financiando é alimentos e bebidas. Então, há uma renovação do parque industrial brasileiro, né? Há uma inovação. Aqui no Ceará, posso citar, por exemplo, a M. Dias Branco foi lá,
né, pegou um financiamento, mas o segundo colocado é o agronegócio, mas o agro principalmente na transição energética, tá? E na transição ecológica. Então, é como eu falei, né, tem um exemplo, o CTC, que é o Centro de Desenvolvimento de Cana lá em São Paulo, né, que é essa cana mais energética, de forma, né, que consiga até obter o SAF. É também, né, para mim, venho de Pernambuco, né, a gente já vê usina Flex. Usina que era o álcool, quer dizer, a cana brigava com o milho, né? O camarada da cana não queria nem ouvir falar do camarada do milho, né, porque a gente importava dos Estados Unidos, e hoje a gente já vê usina Flex. Então, há, né, projetos em desenvolvimento de plantar no mesmo terreno, aproveitando, né, a mesma usina de cana e milho. Há, né, então, muito forte a transição energética. Há ainda, né, falando, é um resquício, mas também estamos investindo, né, ou financiando, não investindo, o investidor toma este risco, né, estamos financiando, por exemplo, né, a purificação do metano. Então, há injeção de biometano nas redes de gás das companhias estaduais de gás. Então, né, para nós, eu, de novo, pernambucano, né, dizer, a gente tinha o gás ali perto do mar, né, com gasoduto era caro, a capacidade de investimento, mas hoje já é possível, por exemplo, né, conseguir biometano, seja de usinas, seja de aterros sanitários, para injetar em redes estaduais. Então, a gente está, né, já passa também aí num grau, esse é quando já está, a gente financia com recursos reembolsáveis, quando já pode ir a mercado. Quando não vai a mercado, né, quando ainda está num TRL baixo, um nível de desenvolvimento baixo, aprendi isso lá, André, tá vendo? Né? Quando está no TRL baixo, a gente chega com recursos não reembolsáveis. Então, tem coisas incríveis. Tem a Universidade Federal de Pernambuco estudando o aproveitamento dos raios, né, da energia dos raios. Há uma outra startup que essa, né, eu me empolgo de falar do que faço, ela pega energia dispersa nos parques industriais, por exemplo, né? Tem muita energia, bate uma prensa, tem a energia, está capturando e melhorando as baterias. Temos chamadas públicas para públicas de subvenção. Aí quero dizer que no vocabulário da FINEP nunca fale fundo perdido. Isso é um recurso não reembolsável, porque ele vai retornar para a sociedade. Então, né, recursos não reembolsáveis para a transição energética, nesse sentido, para o combustível do futuro, para cidades sustentáveis. Não é? Imaginemos, né, o efeito colateral que terá quando a gente eletrificar as frotas. Vamos dizer, né, a Avenida Conde da Boa Vista, no Recife, ou a Avenida, né, Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, ninguém quer morar ali por conta do barulho dos ônibus. No momento em que for eletrificado, for silencioso, né, ali vai ser reabitado. Então, nós recuperaremos aquilo para as cidades. E, quando recuperar aquilo para as cidades, o ranço de secretário da Fazenda vai aumentar a arrecadação de IPTU. Vai, né, financiar mais políticas públicas. Então, né, esse futuro a gente anseia que ele chegue logo e dizer, né, Abel, o ministro Haddad, ele fez um grande aporte aqui e fez um grande aporte lá, né, por ordem do presidente Lula, lá na FINEP. Então, né, se não, é quando a gente conseguir, né, o grau de investimento, né, esse investimento vai correr para cá, a gente vai fazer muito bem. Muito obrigado, André, muito obrigado, Márcia. Mais uma vez, obrigado pela paciência. Tá? Obrigada, Márcio. Ok, tá certo, meu querido. Tá. Aqui o nosso querido Francisco pedindo licença, porque vai agora pegar voo. Mas, Márcio, antes de passar aqui para Luiz Alberto Esteves, queria também dizer que, no momento anterior, onde você falou na importância do equilíbrio, né? E isso é muito importante, eu senti, nessa sua fala, a mudança, né, que aconteceu também em relação à BDE, na hora que Celso assumiu a presidência da BDE, porque ele passou também a valorizar muito a questão da região Nordeste, né? E eu acho que isso passa pela questão desse conceito de fazer com que o equilíbrio, né, regional ele possa acontecer no Brasil, né?
Na hora que ele também me chamou para a diretoria, né, eu sendo diretora-presidente de uma agência de fomento de um porte pequeno, né, da região Nordeste também, né, então ele passou a ali diversificar, né, colocar ali diversos diretores de diversas regiões e também de vários portes de agências, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Queria agradecer também à FINEP, e na pessoa do Celso, e aí você transmita a ele também, e o próprio André também, que é também funcionário lá da FINEP, em relação também à flexibilização do conceito da inovação. Isso também foi muito importante, né? A FINEP está mais próxima também das agências de fomento, né? Vocês estão ajudando as agências de fomento a conseguir realmente obter financiamento de projetos de inovação lá no nosso estado, no caso, no Rio Grande do Norte, no estado do Piauí, no estado da Alagoas também, né? De Alagoas, que o Eduardo está aqui, não é? Do Amapá, né? E assim por diante. Então, acho muito importante isso, a FINEP estar mais próxima do Sistema Nacional de Fomento, né? E, ao mesmo tempo, também valorizar todas as regiões, e não apenas as regiões mais desenvolvidas. Falando isso, eu passo agora para Luiz Alberto Esteves também e pergunto como a CAF tem apoiado o Brasil no processo de transição energética e de que forma as experiências, inclusive que você falou, as experiências internacionais acumuladas em países latino-americanos, podem ser aplicadas para acelerar a implementação de projetos de energia limpa e sustentável no Brasil. Você falou um pouco sobre isso, gostaria que você detalhasse mais. Perfeito. Bom, antes de avançar e falar um pouco o que é uma preocupação, não só da CAF, mas de muitos multilaterais, vários bancos, vários investidores. O primeiro ponto é o seguinte, é claro que o Brasil está numa situação única, o Nordeste especialmente, pela abundância de recursos que hoje são extremamente estratégicos para o mundo. Isso é importante destacar. Um segundo ponto, um recurso muito estratégico que o mundo sempre teve foi o petróleo. Só que, se você olhar os 10 maiores produtores de petróleo, mais da metade deles você não viu aquilo se transformar em riqueza para todo mundo. Aliás, tem país que você puder nem passa longe, né? Então, você tem um jogo nessa história, como é que você consegue transformar essa abundância de recursos em valor para todos. E aqui tem um ponto, né, que eu acho que é importante. E aí eu acho que o Brasil está muito bem. Isso demanda muita inovação, e principalmente os desafios que a gente tem. O Brasil tem muita experiência com energia renovável, várias delas. Aí entra na minha área, né, que é finanças. Mas uma coisa que a gente tem um grande desafio é como a gente vai criar inovações financeiras para lidar com o desafio que tem pela frente. Se você pega o estoque, né, de conhecimento de produtos e serviços, né, modelagens para projetos, a gente claramente sabe que não vai dar conta, a gente vai precisar avançar. E a CAF trabalha com isso, os outros multilaterais trabalham com isso. No caso específico do Brasil, e aqui eu acho que é importante a gente destacar, eu trabalho na CAF com vários países, mas o Brasil tem alguns ativos que são muito importantes, e principalmente na hora que a gente vai falar de inovação na área de finanças, né? Principalmente inovação na área de financiamento do desenvolvimento. São mais, mas eu vou destacar duas instituições. Uma que é o BNDES, isso ninguém tem no mundo, igual a BNDES ninguém tem. É um corpo técnico grande, de altíssima qualidade, que sabe fazer inovação financeira, sabe como funciona. O segundo é o próprio BNB, que está aqui na região, que tem o mesmo papel. Quando você tem esse tipo de instituição, as coisas ficam mais fáceis. E nem todo mundo conseguiu construir infraestruturas dessa, mesmo em países de primeiro mundo. Vários países de primeiro mundo. E não é uma discussão, mas não faz sentido ter banco de desenvolvimento em primeiro mundo. Não, isso não. Eles gostariam de ter, não tem. Vários países gostariam de ter, não tem. Então, assim, eu acho que a questão do Brasil está bem posicionado.
eu acho que para os multilaterais, a KfW, a CAF, o Banco Mundial, o BID, a Agência Francesa de Desenvolvimento, sabe muito bem que é muito tranquilo trabalhar, porque você tem instituições muito sólidas, você tem corpo técnico dessas instituições muito bem preparados. E aqui eu dei exemplos, mas você tem ali, e a gente está falando aqui da BDE, que tem um grupo grande, né, de players menores, mas igualmente capacitados. Então, assim, eu acho que as condições para a gente fazer dessa abundância de recursos virar valor, de fato, para todo mundo, a gente tem. A gente tem um corpo de acadêmicos vinculados de ponta, nas diferentes áreas de pesquisa energética, pesquisa na área de indústria. A gente também tem avançado isso na área de finanças, e isso é que vai definir se a gente, de fato, vai conseguir transformar essa abundância de recursos estratégicos, de fato, numa transição justa, onde a gente coloque muita gente, né, na renda média e reduza as desigualdades. Queria agradecer também a você, e, aliás, a todos os painelistas, né, que aqui estão também. Nós tivemos agora a fala de Luiz Alberto Esteves, da CAF, e, com isso, nós vamos encerrar o nosso painel. Queria, mais uma vez, agradecer à BDE, agradecer a André, diretor executivo, a Cristiane, a Diógenes, a toda a equipe da BDE, que organizou mais esse fórum aqui na região Nordeste, aqui no município de Fortaleza. Muito obrigada a todos e a todas. Agradeço à senhora e aos senhores por essa contribuição para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Vamos marcar esse momento com uma foto agora.